Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial no contexto ou sob o contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, dando prosseguimento, vamos calcular a derivada de φ em relação a x. Estamos tratando aqui, usufruindo das transformações de coordenadas entre as coordenadas cartesianas e cilíndricas e entre cilíndricas e cartesianas. Ou, de outro modo, as coordenadas cartesianas expressas em termos das coordenadas cilíndricas e suas respectivas relações inversas dadas como a partir das coordenadas cilíndricas em termos das coordenadas cartesianas. Então, vamos aqui dando prosseguimento, vamos calcular a derivada ou considerar o φ como o arco tangente de y sobre x, e então a derivada em relação a x de φ é a derivada em relação a x, derivada parcial, obviamente, de arco tangente de y dividido por x. Nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre arco tangente de f de x, nós mostramos detalhadamente em aulas ministradas e coligidas, reunidas e compiladas na nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto de análise real. Playlist essa, a exemplo da playlist de cálculo vetorial, disponibilizadas, todas elas, são 20 atualmente, até a presente data, 20 playlists disponibilizadas e exibidas no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Então, na playlist, ou no âmbito, sob o contexto da playlist de cálculo diferencial e integral sob contexto de análise real, nós demonstramos detalhadamente a derivada do arco tangente de f de x, e esse resultado é 1 dividido por 1 mais f de x, aqui no denominador, multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Então, usufruindo desse resultado, nós podemos calcular aqui a derivada parcial em relação a x como 1 dividido por 1 mais y dividido por x no denominador, multiplicado pela derivada parcial de y dividido por x em relação a x. Derivada parcial em relação a x implica logicamente que o y é constante, então nós temos y dividido por 1 mais y dividido por x, multiplicado aqui pela derivada parcial em relação a x aplicada sobre x elevado a menos 1. Então nós temos menos 1, x elevado a menos 1, menos 1, derivada ordinária, nesse caso, de x em relação a x, e y dividido por 1 mais y dividido por x. Então nós temos como resultado menos 1 multiplicado por y dividido por x elevado a 2. Aqui nós temos 1 dividido por 1 mais y dividido por x. Aqui está. Multiplicado pela derivada de x em relação a x, que é igual a 1. Então nós temos esse resultado. Como que nós podemos interpretar esse resultado? Então, derivada parcial de φ em relação a x como que nós podemos escrever? Aqui, vamos então disponibilizar espaço, pois esse é o resultado
que devem ser desenvolvidos fazendo a substituição de Y e de X. Então nós precisamos realmente de disponibilizar espaço. Vamos encerrá-la neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.